Pessoal, então boa noite. Mais uma vez, né? Vamos iniciar nossa aula. Mais uma aula do componente liderança organizacional. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Hoje nós vamos falar sobre rapport. Vamos aprender sobre o rapport. Essa aqui é uma técnica que pode ser usada pelos profissionais de RH, nós, né, que lidamos diariamente com pessoas, seja os colaboradores, seja os líderes da empresa, os funcionários, os candidatos a vagas da empresa. E aí estabelecer essa técnica, né, utilizar essa técnica ao nosso favor, vai trazer bastante benefícios, né? E é, é uma técnica que pode ser usada tanto no ambiente profissional como fora do ambiente profissional, né? É, nossos objetivos hoje, então, é conhecer a técnica de rapport e seus componentes comportamentais no mundo empresarial, aprender sobre os elementos da linguagem corporal. Opa, deixa eu voltar aqui. Na facilitação de conexões com o outro, no encontro de interesses, né, comuns e processos de relacionamentos no dia a dia. Bom, quero saber de vocês. Alguém que já ouviu falar em rapport? Já ouviu falar nessa técnica em algum momento? Alguém já ouviu falar? Nessa palavrinha, rapport. Me contem. A Emily disse que não, a Slane também não. E o que você. Sirlene. E o que vocês acham que possa ser rapport? O que esse nome sugere para vocês? Algo relacionado a quê? Um meio de comunicação, a Emily disse. Mas alguém acha que pode ser alguma coisa? Tem alguma impressão sobre o que seja? Oi, Edilene, boa noite. Boa noite, professora. Atrasada, né? Tudo bem, sem problemas. Link da chamada está no chat, tá? Bom, a Emily disse que rapport é um meio de comunicação, né? E exatamente, rapport está relacionado à comunicação que nós estabelecemos com as outras pessoas. Então faz sentido, né? Está relacionado aí com a questão da comunicação. Boa noite, Tamires. Boa noite. Então, nós vamos explorar essa técnica hoje, né? E descobrir o que é, afinal, o rapport, né? O que é essa técnica? O que ela significa? Quais benefícios vai trazer para mim? É, como que eu vou usar, né? Olha só, essa imagem aqui, ela sugere duas pessoas, né? Uma de cada lado, relacionando ali a questão da comunicação. Elas não têm olhos, não têm nariz, né? Só tem boca e boca para falar, né? E ouvido para escutar. Então tem toda essa questão aí envolvida da comunicação mesmo, dessa conexão que a gente desenvolve com o outro. Aqui nós temos uma questão, um conceito, na verdade, né? É rapport.
é uma palavra de origem francesa, que vem de rapporter, que significa trazer de volta, criar uma relação. É utilizada para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com outra pessoa para que se comunique com menos resistência. Então tem a ver com esse processo mesmo de comunicação que a gente acaba estabelecendo com o outro no sentido de construir uma comunicação mais que tenha mais conexão, que tenha mais ligação, né? Então a gente consegue ali, através da nossa comunicação e da forma que a gente estabelece essa comunicação, criar conexão com os outros, conexão com as pessoas, né? Mas nós vamos descobrir aqui na aula que todo mundo já pratica o rapport de alguma forma, né? Tem algumas técnicas que são simples e a gente já naturalmente faz isso no dia a dia, muitas vezes sem saber, né, que se trata de uma técnica de rapport. Então, o objetivo é reforçar isso de acordo com o contexto, de acordo com o nosso objetivo, né, nosso contexto ali. Eu quero de repente fazer um processo seletivo bem feito, então eu posso usar o rapport para me conectar com os candidatos no momento da entrevista. Eu quero fazer uma reunião com os colaboradores da empresa ali proveitosa, eu posso estabelecer esse rapport durante essa reunião, né? Então, para várias finalidades a gente pode usar essa técnica, né? Para conectar, para ligar com a outra pessoa, né? E à medida que a gente se comunica com menos resistência, a gente consegue ter um processo de comunicação, né, de emissão da mensagem e também de recepção da informação mais assertivo, né? A comunicação é isso, é quando a gente fala e o outro entende aquilo que a gente está dizendo, né? Então, o rapport vem nesse sentido de conectar, né, de quebrar barreiras, de gerar essa relação de empatia mesmo, né? Quais são as técnicas simples do rapport, né? A primeiro, sorrir, né? Sorrir para as outras pessoas. O nosso sorriso, ele quebra muitas barreiras, né? Quem nunca estava chateado ou nervoso, com raiva de alguém, aí alguém te fez sorrir, você, né, melhorou o humor, ficou mais alegre, né, menos tenso. Então, o sorriso na hora certa, né, no contexto ideal, ele facilita, ele resolve muitos problemas, né? Então, ter uma fala aberta, um sorriso no rosto ao cumprimentar as pessoas, né? Lógico, tudo em tom moderado, na verdade, né? Não, dependendo do contexto, se for uma reunião de trabalho, por exemplo, não ficar sorrindo o tempo todo, nos momentos de falar sério, ter uma expressão facial mais séria, né? Mas ao chegar, cumprimentar as pessoas com um sorriso no rosto, ao finalizar também usar o sorriso como forma de conexão com o outro, né? Tratar o outro pelo nome, né? Então, à medida que a gente consegue ali chamar o outro, não existe nome que a gente gosta mais de ouvir do que o nosso próprio nome, né? Então, quando a gente é chamado pelo nome, a gente a gente percebe o interesse da outra pessoa, na verdade, né? Em aprender o nosso nome, em, né, demonstrar esse interesse em chamarmos pelo nome, né? A maioria das pessoas não gostam de ser chamadas por esses apelidos, né, que estão populares por aí, como florzinha, querida, né, meu bem, né? Depende muito do contexto. For uma relação ali de amizade, né, outros tipos de relações, tudo bem.
mas principalmente dentro do ambiente profissional, o ideal é a gente chamar o outro pelo nome. E eu já observei várias pesquisas na área do recrutamento e seleção que quando o candidato escuta o nome, ele tende a sentir mais segurança no momento da entrevista e, consequentemente, a ficar mais tranquilo, a passar informações mais validadas, mais confiáveis pro recrutador, tá? Então, traz excelentes benefícios. Ser otimista, né? Ter uma visão ali sobre os fatos que, de fato, não desanime os outros, né? Ser otimista no sentido de acreditar que vai dar certo, de motivar as pessoas, né? Não ter aquela postura de desânimo, né? Quando tem uma tarefa para falar, nossa, não vou conseguir, não vou dar certo, não vai dar certo, né? Precisa ter essa postura otimista. Sempre buscar conexões, ou seja, coisas que você e a outra pessoa podem ter em comum. Principalmente, né, seja entrevista de contratação no processo seletivo, seja de entrevista de desligamento ou qualquer outro tipo de contexto, né? A gente começa os nossos diálogos com as outras pessoas muitas vezes a partir de um ponto em comum. Então, pensa aí, quando vocês estão lá na fila do supermercado ou esperando uma consulta médica e tem outras pessoas. Normalmente é algo em comum que você tem com essas outras pessoas, que é o contexto ali do início de uma conversa, né? E aí você começa a conversar com aquela pessoa, quando percebe você já contou fatos da sua vida, né? Já gerou essa conexão a partir de um fato comum com ela. E isso é considerado uma técnica do rapport. Né? Por quê? Olha só, algumas pessoas podem ter dificuldades de iniciar uma reunião, de iniciar uma conversa. E olha que ideia, né? Simples que você pode começar inicialmente a colocar em prática de uma forma intencional e depois isso ser natural para você. Quando chegar nos lugares, buscar um ponto em comum com as outras pessoas para iniciar um assunto, para gerar essa conexão. Principalmente para as pessoas tímidas, né? Isso funciona muito. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer amigos, fazer colegas, né? Começar a fazer uso dessa técnica, de chegar no lugar, falar, não, eu vou iniciar a conversa, eu vou iniciar um diálogo. Então, a partir de onde? A partir desse ponto comum. Seja a escola que os filhos estudam, seja o tempo, né? Como está o tempo hoje, seja as recomendações do lugar que vocês estão, né? Comentar. A gente está no consultório médico, normalmente se comenta ali, né, sobre o médico, sobre consultas, exames, tratamentos, né, já é algo em comum. Porque, por exemplo, no médico tá todo mundo ali em busca de uma mesma especialidade, de algo parecido, né? Esse contexto já pode ser ali o caminho para desenvolver um diálogo, né? E aí começar a se conectar com as pessoas. Ok? Quem aqui já pratica essas técnicas de rapport? O sorrir, o tratar o outro pelo nome, o ser otimista, buscar conexões através de pontos comuns. Vocês já costumam usar essas técnicas? A Cirleide diz que sim, a Emily também. Viram, né, que como as técnicas simples já são usadas, né, muitas vezes no nosso dia a dia, sem mesmo a gente perceber, né?
Aqui eu trouxe uma contextualização, né? O sorriso é capaz de abrir portas, de desamar qualquer pessoa, faz com que grandes problemas se tornem fáceis de resolver. Quando a gente chama alguém pelo nome, é algo prazeroso, né? Faz com que as pessoas se sintam bem, valorizadas. É uma forma de demonstrar ao interlocutor que ele é o único que ele é o único e que você se importa com ele, né? E tem coisa melhor, né, gente, que viver com pessoas otimistas, principalmente no ambiente profissional, né? É claro que um otimismo ali dentro do bom senso, né? Não uma pessoa que é extremamente é, alegre o tempo todo, que quando a empresa está passando por uma situação difícil ou um problema sério para resolver, ela tá brincando e fazendo piada, né? Mas algo que seja de alguma forma espontâneo, vamos dizer assim, né? Alegre, espontâneo, natural, né? É bom. Por quê, né, gente? Ninguém merece chegar lá na sala de manhã, no seu ambiente de trabalho e falar um bom dia e não ouvir um bom dia. Ou ouvir bom dia só se for pra você, porque pra mim o dia está sendo péssimo, né? É, o otimismo é um gás, né, da energia mesmo. E ser capaz de estar ligado às pessoas é um ponto que todos nós precisamos valorizar e buscar o tempo todo. Esses vínculos são fundamentais, seja na profissão ou na vida pessoal. Tá? Utilizando as técnicas de rapport, a gente está apto para quê? Para convencer as pessoas, para persuadir de alguma forma e criar essa conexão, né? Otimizar a sua convivência no ambiente de trabalho. Então, você se torna aquela pessoa que tem uma escuta ativa. Sobretudo, né, gente, nessa era que nós estamos, que tá todo mundo o tempo todo com o celular na mão, né? Quando a gente escuta alguém para prestar atenção de fato naquilo que a gente está falando, a gente se sente importante, não é mesmo? Então, otimiza. Quando você faz isso de alguma forma, você está chamando a atenção das pessoas. Porque hoje a gente está conversando com as pessoas, elas estão rolando o feed do Instagram, rolando as conversas no WhatsApp, em grande parte das vezes, né? E aí a gente consegue, de fato, né? Gerar essa conexão, demonstrar para o outro que a gente está prestando atenção. Oi, Nerivânia, boa noite. O link está aqui no chat. Bom, quais são os benefícios então do rapport em num ecossistema empresarial? Gera essa comunicação eficaz, constrói a confiança mútua, porque quando um enxerga o outro, consegue ali claramente identificar, né, ter pontos em comuns, estabelece essa situação de bem-estar, né? Consegue a resolução de conflitos mesmos, né? Lembra, né, quando a gente falou sobre conflitos, que tudo pode se resolver, grande parte dos conflitos pode se resolver na comunicação, né, nesse processo de ouvir o outro, né, na essência mesmo. A colaboração eficiente mesmo, de fato, ajudando o outro, porque entende claramente e especificamente qual é a necessidade do outro. O engajamento, a motivação, a retenção de talentos, gera um ambiente positivo e, claro, as negociações bem-sucedidas. Então, a gente tem aí alguns benefícios dentro do ecossistema, dentro da empresa. Bom, agora eu quero aprofundar com vocês em algumas técnicas de rapport. Essas podem ser realizadas inicialmente de forma
intencional, vocês vão aprender as técnicas e começar a prestar atenção no momento de colocá-las em práticas, até que elas internalizem e virem um hábito, né? Então, quem sente a necessidade de criar essa conexão com o outro nos momentos de comunicação, podem começar a estudar essas técnicas e falar, não, hoje eu vou aplicar tal técnica, amanhã outra técnica. E isso, à medida que você for desenvolvendo essas habilidades, vai ficando mais natural, né? A primeira técnica é a técnica do espelhamento corporal, conhecida como técnica do espelho, que é baseado no comportamento dos movimentos e expressões da pessoa com quem a gente conversa, né? Observe as pessoas e preste atenção nos movimentos, na respiração, na postura corporal, nos gestos, né, nas expressões faciais. Normalmente, quando a pessoa está numa posição ali, está sentada de pernas cruzadas, por exemplo. Se você se permitir estabelecer uma conexão com ela, provavelmente, naturalmente, você vai sentar também de pernas cruzadas. Você vai repetir as expressões faciais. Se ela faz uma expressão facial de preocupação, provavelmente você também vai repetir isso. Uma expressão corporal, facial de preocupação. Inconscientemente. Se a pessoa está com o braço assim, né, segurando o rosto, provavelmente você também em algum momento vai se pegar assim. A pessoa coça a cabeça, você também coça a cabeça. Isso é prestando atenção nela? Não, naturalmente mesmo, né? Então, a técnica do espelho é você, de alguma forma, iniciar ali. A pessoa tá de pernas cruzadas, vou cruzar a minha também. Mas, naturalmente, você vai se deixando levar, né, pela conexão, sinergia trocada ali na conversa. E, naturalmente, vocês espelham esses movimentos, tá? Já aconteceu aqui com alguém de se tocar que durante uma conversa você estava fazendo o que a outra pessoa estava fazendo? Seja coçar o cabelo, seja a posição dos braços, seja a expressão facial. Já perceberam isso em algum momento? Em algum diálogo? Ah, muito bem, Sirleide. Abrir a boca, né? É um grande exemplo disso aqui. Se alguém abrir a boca, provavelmente, né? Todo mundo vai abrir a boca também. A Emily também diz que sim, né? E aí parece que quando a gente percebe isso, a gente desconecta do outro, assim, né? Fala, nossa, peraí, o que tá acontecendo? A gente tá tão conectado que nem percebeu que estamos repetindo os mesmos movimentos, gestos, né? Tão natural que nem percebe. Então, olha só, a primeira técnica do espelho, né? Muito utilizada na entrevista de emprego, principalmente na presencial, é muito fácil a gente estabelecer essa conexão aqui, ó, a técnica do espelho. A técnica do espelho. Então, você recebeu o candidato lá na sua sala, né? Vai ter uma mesa, provavelmente. Então, você deixa os braços abertos, deixa a pessoa ver o movimento dos seus braços. Porque uma postura muito enrijecida, fechada, braços fechados, vai passar uma imagem de desconforto, desconfiança, né? E aí a outra pessoa tende a fazer o espelhamento disso também. Aí
ela vai falar o que você quer ouvir, precisa ouvir, na verdade, sobre as experiências dela, sobre as competências que ela tem. Não, a gente quer que a outra pessoa fique mais à vontade. Então, quando a gente coloca os braços abertos em cima da mesa, a outra pessoa também tende a ver que é uma expressão natural, que você tá calmo, que você tá tranquilo, e tende a repetir esse movimento. E aí gera essa conexão, né? A sintonização da voz. Quando a gente chega num lugar que as pessoas estão falando alto, qual que é a nossa tendência? Falar alto também. Se as pessoas estão falando alto, a nossa tendência também é falar alto. Se as pessoas estão falando baixo, a tendência é falar baixo também. Mas basta chegar alguém que fala alto, normalmente as outras pessoas vão sintonizando a voz ao volume daquela pessoa que chegou no ambiente, né? Mas esse ajuste da voz, da sintonização da voz, e também relacionado à questão da velocidade, o ritmo que a gente fala, nos ajuda a estabelecer esse rapport, né? Então, se você fala mais rápido, a outra pessoa tende a falar mais rápido com você também. Se você fala mais calmamente, tranquila, né? Tranquila, normalmente a gente consegue persuadir sobre o outro para que o outro fale também mais tranquilamente. Quando a gente usa normalmente a sintonização de voz, principalmente em situações de conflito, onde as pessoas estão nervosas, falando alto, rápido, né? Usando um ritmo desenfreado para impor através da sintonização da fala. E aí a gente começa a usar a sintonização da voz para acalmar os ânimos e tentar estabelecer uma comunicação assertiva. Então, se chega no ambiente, está todo mundo gritando, você começa a falar mais baixo e vai acalmando o ambiente à medida que você começa a falar mais baixo. Demora um pouco mais, né, do que a gente chegar gritando e mandar todo mundo parar de falar. Demora, às vezes demora um pouco mais, né, até que todo mundo consegue prestar atenção na gente, principalmente se for um ambiente cheio de pessoas, demora um pouco mais. Mas ele é mais traz um resultado mais efetivo, né? De questão de tempo, em relação a tempo, né? As pessoas tendem a prestar mais atenção, né? Mãe vive usando a sintonização de voz a favor, né, da criação dos filhos. Então, quando a mãe fala um pouquinho mais alto, o filho já, opa, minha mãe alterou a voz. Então, é perigoso, né? Deixa eu resolver isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui, porque minha mãe tá nervosa, a voz mudou, alguma coisa vai acontecer, né? Então é muito importante perceber o tom de voz, a velocidade, o ritmo da fala da pessoa. Por exemplo, né? Se ela fala lentamente, em tom de voz baixa, eu trouxe aqui o exemplo da venda, mas no exemplo do recrutamento e seleção, funciona muito, né? Se a gente percebe que o outro fala baixo, a gente vai ajustar o nosso tom de voz. Se ele fala mais rápido, eu vou ficar falando pausadamente. Não, a outra pessoa não vai ter paciência para te ouvir. Ela vai ficar entediada, ela vai ficar colocando palavras na sua boca, né? E não vai ser uma comunicação efetiva, porque você não prestou atenção na sintonização da voz, né? Para que aconteça uma sintonia, você deve ir se ajustando ao ritmo da pessoa, tá? Sintonização de voz. Quem já usa, usou ou usa aí nas suas relações interpessoais? Alguém já usou ou usa atualmente?
Eu que o digo, professora, minha filha só escuta quando eu grito. Ai, Edivânia, minha mãe é formada, viu? Em técnica de rapport e sintonização de voz. Tem hora que. Opa! Só escuta você já gritar. Em gritar, eu já sou formada. A Edilene, sim, sempre. Até amigos eu uso sempre. Meg também. Ó, outra técnica, né? Então, trazendo isso para o ambiente profissional, para o RH ter seus benefícios, né? Contribui lá no processo seletivo bem feito, contribui nessa conexão. Muito bem. Outro ponto é o ajuste da linguagem. E aqui também é extremamente importante para a gente conseguir estabelecer e manter um diálogo com o outro. Né? Gente, isso aqui é tanto para o ambiente profissional, recrutamento e seleção, entrevistas, né? Tanto para o pessoal também. Né? Tem pessoas que são extremamente tímidas, chegam em ambientes novos e têm dificuldade de estabelecer uma comunicação. Então entra aqui nesse ponto também, de conseguir estabelecer e manter as comunicações. Né? O eco inteligente é feito, né, quando se repete uma frase similar à que a pessoa acabou de dizer, acrescentando alguma informação logo em seguida. Gente, quando nós usamos isso aqui, demonstra um interesse tão grande naquilo que o outro disse, né? Então, por exemplo, você comenta com a outra pessoa, diz para outra pessoa: Nossa, aqui na minha cidade hoje choveu bastante. E aí você responde para outra pessoa, a outra pessoa responde: Ah, então que bom que aí choveu, né? Chuva é, é aqui não choveu. Até eu e a Cirlei tivemos esse diálogo, né? Hoje, ao iniciar a aula. É esse ajuste da linguagem, é essa conexão mesmo, né? Então você pega parte da fala da outra pessoa para responder, porque isso demonstra o interesse. No processo seletivo, isso aqui é fundamental para a gente estabelecer essa comunicação com o candidato. Porque a gente aproveita aquilo que ele falou. Então ele diz assim: olha, eu fui demitido porque na empresa que eu trabalhava, o horário não era compatível com o meu, era chamado fora de hora, os horários não estavam batendo, estava saindo muito tarde. Nossa. Então, essa questão de horário, né? É difícil. Nossa, você saía muito tarde da empresa. Quando a gente sai tarde, dificulta as nossas atividades que a gente tem após o trabalho, né? Vai apertando porque a semana passa muito rápida. Então você usa parte daquilo que a pessoa falou para acrescentar alguma informação. Fica difícil a gente às vezes desligar esse rapport, desconectar, porque vai tendo tanta conexão que fica difícil desfazer isso depois, tá? E eu vou dizer para vocês que às vezes a gente programa uma entrevista para 30 minutos e se a gente não estiver ligada ali no relógio e também ligado que o que a gente está fazendo é intencional, estabelecendo esse rapport de forma intencional, o tempo passa e a gente não percebe que o tempo passou. Tá ali conversando, a hora passa e a gente não percebe, tá? Então, nós falamos agora, né, sobre essas 3 técnicas do espelhamento, da sintonização de voz, da linguagem, que a gente consegue estabelecer, né, nessa comunicação dentro do ambiente profissional. E também, às vezes, a gente tem que estar
de forma intencional, lembrando do que está acontecendo de fato, prestando atenção em tudo, para poder desconectar com o outro. Né? A gente vai ter ali muitas entrevistas para fazer, muitas reuniões para participar e a gente precisa prestar atenção no relógio também, tá? Mas vocês vão ver como isso acontece de forma intencional. Bom, intencional não, natural, na verdade. Vamos refletir, né? Baseado aí nessas técnicas que nós falamos, né? Tanto na técnica do espelhamento, de se inspirar espelhar nos gestos e nas expressões faciais da outra pessoa, como na técnica da sintonização da voz ou do ajuste da linguagem. Qual que você acha que tem mais habilidade? O que é aquilo que você faz mais no dia a dia e acha mais fácil? E qual técnica você acha que tem menos habilidade? Como você acha que poderia desenvolver melhor, né? Essa é uma das questões que está na nossa atividade de hoje. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Opa! Então está na atividade, né? Então vocês lá vão destacar aquela que vocês mais utilizam, né? E também vão dizer se já usou alguma dessas técnicas sem saber que se tratava do rapport, né? Então, logo finalizando aqui, vocês já vão lá responder, tá? Tem alguém que gostaria de comentar aí qual vocês têm mais habilidades, já usam no dia a dia? Técnica do espelhamento, sintonização de voz ou ajuste da linguagem? Tem alguém que já usa alguma dessas técnicas? Olha só. A Emily diz que já faz o espelhamento. A Cirleide, o ajuste da linguagem é o que mais faz. A sintonização de voz também. Ótimo. A Mary, o ajuste da linguagem. Edilene, sintonização de voz e espelhamento. Muito bem. Emily também faz muito o ajuste da linguagem. Dependendo ali do contexto, né? Perfeito. Muito bem, pessoal. Então viram, né, que são técnicas que já fazem parte do dia a dia profissional, né? E pessoal também. E agora a gente pode usar isso de forma intencional, né? Agora eu gostaria de conversar com vocês sobre essa importância nas relações humanas e no ambiente de trabalho. Faz sentido para vocês que isso contribui para uma maior comunicação, conexão entre os funcionários? Vocês acham que tem esses benefícios? Sim, sim. A Emily disse sim, claro. Gente, tudo aquilo que facilita, né, a comunicação empresarial, com certeza traz grandes benefícios, né, para as empresas, para o relacionamento entre os colaboradores. Muito bem. Francilene diz sim, muito perfeito,
pessoal. Então, agora, quando forem questionados, né, sobre o que é o rapport, estiverem com dificuldade de estabelecer, iniciar ou estabelecer um diálogo, lembrem-se da técnica, né, do rapport e lembre-se fortemente é, de usar mesmo, né? De às vezes inicialmente de forma intencional, né? No dia a dia, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Para algumas pessoas isso é natural, já chega no lugar, né? Já começa a conversar, já começa a puxar assunto, mas para outras pode parecer um pouco mais difícil, né? Então aproveitem e façam uso da técnica, ok? Vocês. Muito bem, Sirleide, agora já sabe o que significa rapport. Ótimo. Pessoal, então hoje nós vamos finalizando a nossa aula por aqui, né? Essa parte conceitual do rapport. Corram lá para realizar a atividade de hoje. Finalizando a atividade, assinem o link da frequência, eu já deixei disponível o link da frequência hoje. Qualquer dúvida, me chamem aqui, estou à disposição para ajudá-los. É karma o que resolve. Oi, Seven. Wesley. Tá falando com a gente? Wesley? Não. Ah, tudo bem. O microfone estava ligado. Certinho. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês. Aguardo vocês amanhã no mesmo horário para nossa aula, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me chamem aqui no WhatsApp. Ok? Tchau, tchau. Até amanhã. Amém, Silente. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau.